Então, olá, querida pessoa, chegamos a mais um encontro, no qual hoje eu pretendo falar sobre por que precisamos de virtudes. Pretendo responder essa pergunta. Então, você vai saber por que as virtudes são tão importantes para a nossa vida, para a sua vida, para a nossa vida. É que eu espero que seja claro ao final para você. Seja claro e como eu gosto, e especialmente eu espero que seja útil essa mensagem para você. Eu estou baseando essa comunicação de hoje numa postagem feita no Instagram nessa semana, é um carrossel, em que eu faço uma citação do filósofo francês André Comte-Sponville, retirada essa citação de um livro em que ele escreve sobre virtudes, o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E eu estudava sobre uma dessas virtudes e deparei com essa passagem, achei uma passagem muito especial, e resolvi compartilhar com vocês lá no Instagram. Então, quem não viu esse carrossel lá, chamado Amor e Virtude, dê uma olhadinha, que vale muito a pena ler essa citação e refletir sobre ela. E justamente porque é uma citação, é uma passagem tão bela, e eu diria também que tão dramática, eu resolvi fazer dela a base dessa comunicação hoje, dessa live de hoje. E, sendo assim, eu vou começar lendo a citação. Depois vamos conversando sobre ela pouco a pouco. E ela diz assim: nós amamos o amor e não sabemos amar. A moral nasce desse amor e dessa impotência. Como a polidez é uma aparência de virtude, toda virtude é uma aparência de amor. Ser virtuoso é agir como se amasse. Como não somos virtuosos, fingimos ser, é o que se chama polidez. Como não sabemos amar, fingimos amar, é o que se chama moral. Fazemos da falta de amor uma força, e é a isso que chamamos virtudes. Então, nessa passagem, algumas coisas estão relacionadas. Talvez você já tenha percebido. Então, se fala de amor, se fala de moral, se fala de polidez. E associada à moral, fala-se também de virtudes, ao final. É como se fosse a conclusão da passagem, né? Então, nós temos amor, polidez e moral relacionados. Se nós pensássemos sobre o que é agir bem, o agir bem implicaria esses três elementos. Então, eu posso agir bem conforme a polidez, mas esse é um agir aparente. A polidez é uma característica, é uma propriedade que diz respeito apenas à aparência. Polidez é uma coisa que eu apenas posso ver na superficialidade, ela não existe de outra maneira. Então, quando alguém é polido, esse alguém é visto como polido. O que é diferente do caso da moral, que é o próximo passo em relação ao agir bem. A moral não é uma propriedade da aparência, a moral é uma propriedade, em primeiro lugar, interna. Então, uma pessoa moral, uma pessoa comprometida com a moral, carrega isso na sua consciência. Isso também se reflete para fora. Mas a característica da moralidade, ou a base da moralidade, é a de ser uma propriedade interna que se reflete no comportamento também. A pessoa polida, ela sugere ser uma pessoa moral, porque a polidez, ela, como disse a citação, ela imita o moral, ela imita as virtudes. Então, aquele que é polido sugere isso, mas é apenas uma sugestão. Ninguém sabe dizer o que mais é aquela pessoa que aparece como polida. Então, já a pessoa moral, ela é de fato assim por convicção, ela é fiel à moralidade. E, finalmente, o terceiro elemento é o amor, é outra forma de agir bem, né? E o amor é mais do que a polidez, e o amor é mais do que a moral também. O amor, de certa forma, ele dispensa a própria moral, né? Alguém que conseguisse amar de tal maneira, esse alguém teria a moral como mero resultado do amor.
ele não precisaria de seguir, de obedecer a algo ou de seguir uma espécie de um ideal por esforço, né? A moral é um tipo de esforço em que eu tento me adequar às virtudes mais excelentes, né? Então, o amor dispensa isso, porque aquela pessoa que ama de tal maneira, ela espontaneamente chega às atitudes virtuosas, porque o amor é uma grande virtude, é a principal das virtudes. Mas justamente porque essa citação faz essa relação entre polidez moral e amor, é importante entender, sendo o amor, né, o elemento mais sublime, entender o que é o amor, para que toda a citação faça sentido. E eu relembro, né, que a citação ela é aberta com a afirmação de que nós amamos o amor e não sabemos amar. A moral nasce desse amor e dessa impotência. Logo, é importante entender fundamentalmente o que é o amor. O que é o amor que nos falta e o que é o amor que, como uma falta, nos impele a agir de maneira moral ou de uma maneira virtuosa. Então, como eu dizia, né? Então temos que começar por essa compreensão. E eu começo lidando com essa primeira frase, com esse primeiro conjunto de frases. Nós amamos o amor e não sabemos amar. A moral nasce desse amor e dessa impotência. Amor, então, deve ser entendido. Ele pode ser entendido de três maneiras. Há três maneiras básicas de amor. Três formas mais consistentes de amor. Há aquele amor que corresponde a uma paixão. Eu vou seguir aqui as minhas notas hoje. Vou tentar ficar um pouco preso a essas notas de maneira proposital. Então, há aquele amor mais associado à paixão. É o que em grego é expresso pela palavra eros. Então, esse amor, se ele fosse ilustrado por uma imagem do comportamento, vou dizer assim, do corpo, ele equivaleria à fome. Porque esse amor está baseado na falta. Então, eros parece com a fome, porque está baseado na falta, e ele é, sobretudo, um amor a si mesmo. E se nós pensarmos eros pela figura da pessoa apaixonada, essa pessoa apaixonada, ela, sobretudo, ama a si mesma e, por isso, ela busca satisfazer essa falta. Ela sente falta de alguém que ela deseja e ela quer satisfazer isso, ela precisa disso. Ela está, sobretudo, procurando satisfazer a si mesma, essa pessoa apaixonada. Então, ela sente falta de um bem ou sente falta de algo belo e ela quer suprir essa necessidade. E Eros tem uma característica de ser um amor ilusório e um amor efêmero. Nós todos sabemos disso, sabemos que a paixão, ela passa. E ela está, assim como ela está vinculada ao sujeito que ama, ela também está vinculada a um objeto específico. Ela é, nesse sentido, a paixão, ou Eros, ele é nesse sentido muito específico, ele é muito circunscrito. Então, essa é a característica desse amor. O importante de tudo isso que eu falei é que Eros significa essencialmente um amor a si mesmo. Eu estou tentando evitar, mas não vou mais evitar dizer que há algo egoísta em Eros. Há algo egoísta em Eros, porque a principal referência de Eros é a pessoa que ama conforme esse sentimento que a língua grega melhor esclarece com uma palavra distinta, que se chama eros, portanto. Então, eros está baseado numa carência. E aquele que tanto carece, por desejar, ele vai, então, buscar suprir essa falta, para que ele fique satisfeito. Então, nesse sentido que existe um elemento egoístico muito intenso em eros. Mas esse seria um amor mais fundamental e ele pode evoluir para uma outra forma de amor, que os gregos chamam de filia. E esse amor filia, ele pode, do ponto de vista ilustrativo, referente ao corpo, ele ele pode ser ilustrado com uma gargalhada. Ou seja, existe uma grande alegria em filia. Um regozijo em filia.
Então, por isso essa gargalhada, essa grande satisfação que esse amor filia expressa. E ele não está baseado na carência, ao contrário de Eros, ele está baseado justamente na presença do objeto que ele ama. Então, ele é uma grande alegria que reflete a satisfação numa determinada causa, numa causa no sentido, num elemento, num objeto que gera essa satisfação. Então, esse elemento, esse objeto amado, ele está ali presente. Né? E é a presença desse objeto amado que gera essa satisfação e, em consequência, gera uma gratidão. E, por isso, filia é expressa pela gargalhada. E no que agradece, no que esse amor agradece a causa dessa satisfação, ele, então, nada pede. E porque ele nada pede, ele também se distingue de Eros. Porque ele não está demandando, ele está agradecendo, ele está reconhecendo até mesmo essa dependência, ele está reconhecendo a superioridade desse objeto que pode, portanto, influenciá-lo. E nisso, filia traz também a característica de amar o outro. E ele pode ser simbolizado tanto por um casal amoroso, e especialmente pela amizade. A relação par parental e filho também caracteriza esse amor filia. Então, em todas as situações, né, de um casal, entre amigos, situação em que envolve amigos, a situação em que envolve os genitores e o filho, em todos esses casos, aquele que ama tem o seu objeto amado diante de si e ele experimenta uma grande satisfação na presença desse objeto, no que esse objeto causa nele, e por isso ele agradece esse objeto. Porém, em todos esses casos, não está fora aí uma espécie de restrição. Ela é menos restrita do que em Eros, no caso de filia, a restrição é menos restrita, o círculo é um pouco maior, mas também há uma restrição no sentido de que há aí uma espécie de preferência, de escolha. No caso, né, do casal, do par conjugal, houve uma escolha por esse parceiro, por essa parceira. No caso do filho, houve uma escolha já de antemão, né, em se ter esse filho, e inclusive já se declarava, antes desse filho chegar, amor por ele. Né? E no caso dos amigos, a mesma coisa. Há, de fato, um amor em relação ao outro, mas esse amor em relação ao outro não é um amor desinteressado. Então, ele não pode ser caracterizado tão somente pelo egoísmo, como no caso de Eros. Há um amor em relação ao outro, mas o egoísmo não está fora também. A satisfação do meu filho, da minha filha, é uma satisfação minha também. Né? Então, para exemplificar um caso. Então, há tanto esse amor pelo outro, mas há o amor também em relação a si mesmo. Essas duas coisas têm peso em filia. Diferente do caso de Eros, em que o amor a si mesmo é o mais importante, é o que mais demanda. E eu quero repetir a definição que eu citei de memória, que é uma definição de Spinoza, que diz que o amor é uma alegria que acompanha a ideia de uma causa externa. Então, o meu filho, por exemplo, é essa causa externa. E quando eu considero essa causa externa, o meu filho, isso gera uma alegria em mim, gera o regozijo. E daí a gargalhada que caracteriza a filia. E o amor, o fenômeno do amor pode evoluir até a sua forma mais especial, até a sua forma mais grandiosa, até a sua forma propriamente virtuosa. E a ilustração corporal, né, aquele símbolo dessa forma de amor, que os gregos chamam de ágape, é o sorriso ou até mesmo o choro. O sorriso como uma expressão de satisfação suave e o choro como sendo também a expressão de uma alegria profunda, de uma comoção profunda. Essa é a imagem de ágape, que em nossa língua, nas línguas latinas, foi traduzido por caridade, é conhecido por caridade. O que caracteriza
a caridade diferente dos anteriores é que não há nenhum interesse da parte daquele que ama. É um amor, finalmente se chega a um amor de todo desinteressado. É um amor em que aquele que ama, ele está abrindo mão, ele é capaz de abrir mão de quaisquer benefícios. E por isso essa é a forma mais elevada. Não há nenhum resquício de egoísmo aí. Talvez você já esteja pensando, mas vale já dizer que esse amor está associado à figura de Deus, está associado à divindade. Se você tiver curiosidade, faça o exercício de ler um texto bíblico no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 13. Lá tem um muito conhecido texto sobre amor. Eu me recordo agora que, se eu não me engano, em 1989, a banda Legião Urbana, por uma composição do Renato Russo, fez uma música baseada nesse texto bíblico, inclusive. Né? Então, ali é feito um hino, é escrito uma espécie de hino a esse amor entendido como caridade. Eu quero, inclusive, ponto a ponto, mencionar algumas características desse amor. Mas eu já preparo você para a ideia de que, quando foi dito no início, né, que nós amamos o amor, mas ele nos falta, e a virtude procura, a virtude deriva dessa falta, dessa impotência, esse amor mencionado ali é justamente esse amor caridade, que é o amor virtuoso propriamente. Então, algumas características, né, desse amor. Ele é uma amizade universal. Então, não é mais aquela amizade íntima, pessoal, em que eu escolho meus amigos. É uma amizade universal que pode ser entendida, como diria Hannah Arendt, como o respeito. Ela diz que o respeito é uma amizade sem intimidade. Então, a caridade é uma amizade que eu sinto por todas as pessoas, porque eu resolvo aceitá-las, eu resolvo receber essas pessoas nesse amor. Então, todas são tomadas como sendo minhas amigas. E por aí a gente vai vendo por que esse amor é um amor virtuoso, porque ele é difícil. Quem de nós consegue ter esse sentimento de amizade por quaisquer pessoas? E como vai dizer esse discurso sobre a caridade, tem inclusive uma amizade pelo inimigo, ou tem uma amizade pela pessoa que é indiferente a mim. É algo muito especial, não é algo banal. E essa amizade universal, ela é composta por um sentimento de uma fraternidade de mortais. Todos nós somos mortais. Eu até acrescento, todos nós somos terrestres e todos nós somos mortais. Seriam dois grandes motivos para todos nós nos reconhecermos como amigos ou como irmãos. E essa é a disposição da caridade, do amor caridade, do amor ágape. Ele é um amor criador. Essa é uma característica também muito especial. Ele é criador por quê? Porque não se ama o bom. O bom existe porque se ama. Então, eu primeiro tomo a decisão de amar algo, e porque eu amo esse algo é bom. É diferente de eu amar esse algo porque é bom. É diferente de eu reconhecer alguma coisa como boa e então amar essa coisa. É o caso da amizade. Eu conheço alguém, eu vejo qualidades nesse alguém, qualidades que me interessam, que me agradam, e daí eu posso amar essa pessoa. Então, o amor começou no que é bom, no que é belo, pode até se dizer assim também. No caso de ágape, não. Eu primeiro amo algo, e porque eu amo esse algo se torna bom para mim. E por isso esse amor ágape é um amor criador. Ele cria o bom, ele cria a bondade. Uma próxima característica, que eu até acabei de mencionar, ele é liberado da preferência, que é o caso da amizade. Na amizade eu faço uma escolha, eu prefiro algo, né? Eu seleciono algo, e então amo. Em ágape não, eu não seleciono nada. Eu já tomo tudo como amável. Tudo é tomado por mim como amável. É nesse sentido que é uma extensão da amizade. Eu saio do meu círculo de amigos ou de correligionários, né?
e estendo esse círculo, amplio esse círculo, como eu gosto de dizer, não somente para todos os humanos, mas para todos os seres terrestres. E ele, portanto, é uma aceitação alegre do outro, mesmo sendo esse outro o inimigo ou o indiferente. Por isso ele é universal. A filósofa francesa Simone Weil, ela se ocupou muito com o estudo da mística cristã. E ela, refletindo sobre o amor, sobre a caridade, ela chegou a uma formulação muito interessante, muito original. E vale dizer que ela partiu da figura neotestamentária, do Novo Testamento, em que Deus se esvaziou na pessoa de Jesus. Então ela imagina, né, um Deus que abdicou a sua posição de Deus, ou sua posição de todo-poderoso, ou de onipotente. Ela, partindo dessa figura, então, compreende que o amor é uma abdicação. Aquele que ama, conforme a caridade, conforme a ideia de caridade, ele abre mão da sua potência, ele abre mão da sua força. E ela, então, vai dizer, pensando nesse amor que é universal, ela vai dizer que amar a si mesmo como a um estranho. Então, não é amar ao próximo como a si mesmo, é amar a si mesmo como se ama um estranho. Esse amor universal, ele é um amor que abarca todos. Abarca, como eu falei, inclusive os inimigos, mas abarca os indiferentes também, aqueles que nem se importam comigo, que nem gostam de mim e nem me odeiam. São os indiferentes. Portanto, são os estranhos, aqueles dos quais eu não tenho nenhum conhecimento. Então, esse amor universal, que é o amor ao estranho, que se torna o padrão. Então, eu vou amar a mim mesmo como eu amo um estranho. Esse é o nível em que Simone Weil coloca esse amor-caridade. Ele, portanto, é um antídoto contra o egoísmo entendido, sobretudo, como uma restrição do eu, uma espécie de prisão do eu. E esse amor-caridade é uma compaixão sem sofrimento, no sentido de que eu considero, né, a dor de todos, mesmo que eu não compartilhe, não sinta esse sofrimento, mas eu considero a dor de todos, e ele é uma amizade sem ego, no sentido do que eu já falei, de uma amizade sem a preferência. E eu vou completar, então, com mais algumas características que Simone Weil traça para esse amor-caridade. Ele é o contrário da força. Então, é como eu falei, abdicação de toda a potência, portanto, ele é o contrário da força. E é uma renúncia à plenitude do ego. O egoísmo quer fazer com que o nosso ego, o nosso impulso egoísta, quer fazer com que o nosso ego seja pleno, com que o nosso ego ou preencha todos os espaços, ou fazer com que o nosso ego atraia tudo para si, para que ele seja pleno, né, para que ele se encha. E Simone Weil, então, fala desse amor-caridade como sendo uma renúncia à plenitude do ego, que é o esvaziamento também. Então, portanto, se pode dizer que a caridade ela é uma virtude, pois o amor é uma excelência. Visto dessa maneira, esse amor-caridade ele é uma excelência. Quantos podem chegar a esse nível de amor? Por isso que apenas os santos chegaram a esse ponto para justamente nos mostrar que esse amor ágape existe. Por isso foi necessário essas grandes figuras, né, num termo indiano, esses grandes avatares para nos mostrarem que esse amor existe. Esse amor existe numa manifestação humana. Mas como ele é tão raro, ou porque ele é tão raro, ele é a virtude mais excelente, ele é a razão de todas as virtudes. Então agora eu volto para a citação. Então, primeiramente, o que eu li foi a primeira parte da citação. Nós amamos o amor, todos nós admiramos esses grandes exemplos de amor, mas nós não sabemos amar, não sabemos fazer dessa mesma maneira. Nós não alcançamos isso. A moral nasce desse amor, ou seja, esse amor, ele inspira a moral,
entendida como as virtudes, o conjunto de virtudes, e a moral nasce dessa impotência. É porque a gente não pode amar dessa maneira que a gente então vai procurar as virtudes. Aconteceu alguma coisa aqui no meu celular, quem está no Instagram me perdoe, eu vou ter que mexer aqui um pouquinho para eliminar isso. Tem alguma coisa acontecendo voluntariamente aqui no meu celular. Então, é dessa impotência, da nossa incapacidade de amar dessa maneira, que a gente vai procurar, então, ser virtuosos. Como a polidez, eu continuo a citação, como a polidez é uma aparência de virtudes, então, aquele que é polido, ele está agindo como se ele fosse virtuoso, toda virtude é uma aparência de amor. Então, aquele que age de maneira virtuosa está agindo como se amasse conforme a caridade, como se fosse caridoso, vou dizer assim. Ser virtuoso é agir como se amasse. Como não somos virtuosos, fingimos ser, é o que se chama polidez. Polidez é agir como se virtuosos. Como não sabemos amar, fingimos amar. É o que se chama moral. Então, a máxima da moral, né, se moral tivesse um princípio fundamental que resumisse toda a moral, a máxima da moral diz: age como se amasses. Age como se fosse caridoso. Age como se você pudesse amar como o amor agápico, né? Amar conforme ágape. Então, essa é a máxima da moral. Age como se amasse. Porque aquele que tem a caridade, aquele que ama conforme a caridade, ele não precisa de nenhuma moral, porque todas as virtudes derivam desse sentimento de amor, derivam dessa disposição para uma amizade universal. E aí eu vou para a última linha da citação, o fechamento dessa citação. Fazemos da falta de amor uma força. Então, é justamente porque eu sei que eu não tenho essa caridade, eu faço disso um impulso, um estímulo, uma força. E é isso que chamamos virtudes. Então, a caridade me falta, ela é uma carência para mim, eu não me conformo com essa falta, eu não me conformo com essa ausência da caridade, eu sei quão importante seria a caridade para a vida, para as relações, e eu faço da angústia dessa falta, do incômodo por essa falta, eu faço disso uma força que me faz agir, que me faz eu me esforçar para me aproximar da caridade. E esse esforço para agir conforme a caridade é o que se chama de virtudes, portanto. E eu leio mais uma linha que explica essa última linha também. Eu leio mais uma passagem que explica essa última linha. Pelo que o amor nos destina à moral e dela nos liberta. Olha que coisa interessante, né? Então, se pela moral eu tento imitar a caridade, isso significa que a caridade me destina à moral. Ela diz para mim, bem, se você não pode fazer conforme a caridade, tente se aproximar dela. E isso é a moral. Então, o amor nos destina à moral. O amor que nós não temos de todo, que é a caridade, nos leva a buscar a moral e a nos esforçar para agir de uma maneira moral. Mas o amor também dela nos liberta no sentido de que o amor gera em nós uma disposição tal, ele pode gerar em nós uma disposição tal, que a gente não precisa mais nos esforçar para sermos morais. Isso se torna um efeito desse amor. Então, ele também pode nos libertar da moral. Essa é uma ideia muito bacana, né? De que ele nos liberta da moral. Já que ele é mais do que a moral, é a virtude suprema, se eu atinjo esse amor, eu não preciso mais da moral. Eu cheguei na finalidade, vamos dizer assim, de todos os meus esforços morais e posso prescindir dela. Pelo que a moral nos destina ao amor e a ele se submete. Mas enquanto eu não posso, né, ser um canal da caridade, a moral então me direciona, me coloca neste caminho, rumo à caridade e se submete à caridade.
Se submete à caridade porque a caridade se torna a orientação e a meta da moral. Então tem aqui uma espécie de um jogo de palavras, né? Mas que eu suponho e espero que essas explicações possam esclarecer. E daí, portanto, se as virtudes, né, apontam para a moral, se as virtudes significam uma submissão à moral, se as virtudes são um esforço, né, de preencher a falta do amor, elas são uma oportunidade. E nós podemos ver as virtudes como três tipos de oportunidades, ou uma oportunidade tripla, né, ou atingindo três tipos de finalidades. As virtudes são uma oportunidade para a vida social. Então, no caso da vida social, a virtude da doçura e a virtude da tolerância são duas virtudes essenciais na vida social, para que a gente possa, como o termo já claro indica, para que a gente possa tolerar as nossas diferenças e para que a gente possa dar algo de gentil para os outros, até mesmo respeito para os outros, que é o que a doçura nos faz dar. Inclusive, evitar dar para os outros a agressividade, é o que a doçura também nos ajuda a praticar. Então, essas duas virtudes, elas são oportunas especialmente para a vida social. Eu as destaco para apontar para a vida social, para falar, então, como que as virtudes são uma oportunidade. No caso da vida social, as virtudes da doçura e da tolerância. No caso das relações interpessoais, as virtudes que são oportunas para as relações interpessoais são as virtudes da generosidade e da compaixão. No caso da generosidade, que é essa disposição para eu dar algo positivo, algo benéfico para alguém que precisa, eu tenho isso e me disponho a dar isso para alguém, e a gratidão, que é o reconhecimento de um benefício que alguém fez para mim. Então, isso é valioso para as relações interpessoais. Já nas relações mesmo de amizade, já nas relações, vamos chamar assim, domésticas, privadas também. E, finalmente, a virtude é uma oportunidade para o próprio sujeito, para a pessoa só, para a pessoa nela mesma. E, nesse caso, eu destaco as virtudes da prudência, que nos ensina a considerar as consequências das nossas ações, especialmente isso. Também separo a virtude da coragem, que é aquela virtude pela qual eu consigo ter algum domínio sobre o meu medo, e especialmente quando isso é necessário numa situação em que eu posso também beneficiar alguém. Então, nesse sentido, eu mostro as virtudes como sendo uma oportunidade para esses três campos, né? Para o foro íntimo, né? Para a ação individual, propriamente, mas também para as relações interpessoais e, finalmente, para a vida social também. Então, é um grande erro conceber as virtudes como uma espécie de moralismo. As virtudes como sendo um critério para a gente julgar as outras pessoas ou para julgar nós mesmos no sentido que eu vou chamar assim punitivo, condenatório ou punitivo. Porque as virtudes, se elas se submetem ao amor e se elas estão direcionadas para o amor, as virtudes são, sobretudo, um sentimento, vamos dizer assim, ou um ato, ou uma conduta para gerar um sorriso ou para gerar lágrimas de uma boa comoção, né, de uma emoção leve. Então, não para o peso da condenação, não para o peso do julgamento entendido como uma espécie de uma vigilância, né, de uma crítica entendida como uma espécie de agressividade. Então, seria errado, né, assumir as virtudes dessa maneira, porque elas são íntimas do amor, das virtudes. E o acerto é justamente tomar a virtude como sendo uma conduta livre. Livre no sentido de que as virtudes nos levam para além das nossas próprias restrições, né? Para além da prisão do eu, no sentido de que nós somos restritos em nós mesmos. Nós sozinhos nós somos pequenos, né? Nós somos pequenos não somente do ponto de vista físico, mas somos pequenos também nas nossas habilidades, somos pequenos na nossa inteligência, tudo isso é muito restrito.
né? É coletivamente que a gente aprende mais, é coletivamente que a gente cresce, é coletivamente que a gente se expande. Então, é um acerto, um ato acertado é aquele que concebe a virtude como sendo algo alegre, algo que expande, algo, então, libertador, vamos dizer assim, né? Sempre em contraposição àquilo que eu falei de se conceber virtude como uma perspectiva moralista, que é uma perspectiva triste, portanto. Que às vezes é no que incorre, por exemplo, o pensamento religioso comunitário, né? Muitas religiões elaboram essa noção de que aqueles que estão ali são melhores do que aqueles que estão fora. Então chegam, portanto, a uma concepção que não é propriamente moral, e sim uma concepção moralista, né? Ou uma pessoa pretensiosa também vai se sentir, vai se achar apta a julgar todos os outros e a qualificar e a desqualificar todos os outros. E isso é, na verdade, triste. Isso é o moralismo, portanto. Ok, então assim eu chego ao fim de mais uma comunicação. Tá aqui o meu celular de novo mostrando aqui uma tela estranha. Então eu chego ao final de mais uma comunicação, né, na expectativa de ter sido claro e ter sido útil isso para você, especificamente no que eu tentei evidenciar, que é como que a nossa necessidade de virtude deriva de nossa admiração ao amor e deriva de nossa pouca capacidade de amar conforme a caridade, de amar de uma maneira desinteressada, de amar universalmente a todos os seres, não somente humanos, mas todos os seres terrestres também. É daí que deriva a moral, é daí que derivam as virtudes, e eu acho especial essa compreensão para que a gente tenha cada vez mais clareza de como as virtudes são importantes para nós, né? Porque elas são um modo de nós amarmos melhor também. Ok, eu paro por aqui, dando a chance, encerrando lentamente, dando a chance de alguém se manifestar, se for o caso. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, para quem vê aí no YouTube, faça a sua inscrição, compartilhe link também dessas transmissões, dessa transmissão, por exemplo. Você pode aí copiar o link e mandar para alguém. Você pode dar notícia para alguém de que tem um canal onde um Ronieri Amaral fala sobre essas coisas, sobre moral, sobre moralidade, sobre virtudes, como uma forma de nós crescermos como seres humanos. Esse é um projeto, na verdade, educacional, porque virtudes nós aprendemos e também amar nós aprendemos. Tá bom? Então eu vou parando por aqui e a gente se vê novamente em breve, assim eu espero. Então tá bem, querida pessoa, aproveite ainda o seu dia, tudo de bom.